Capítulo 15 das infrações. Artigo 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código ou da legislação complementar, e o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo deste capítulo e às punições previstas no capítulo 19 deste Código. Artigo 162. Dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Infração gravíssima. Penalidade, multa 3 vezes. Medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Com carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de dirigir. Infração gravíssima. Penalidade, multa 3 vezes. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Infração gravíssima. Penalidade multa 2 vezes. Medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Com validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Infração gravíssima. Penalidade multa. Medida administrativa, recolhimento da carteira nacional de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir. Infração gravíssima. Penalidade multa. Medida administrativa, retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação de condutor habilitado. Artigo 163. Entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior. Infração, as mesmas previstas no artigo anterior. Penalidade, as mesmas previstas no artigo anterior. Medida administrativa, a mesma prevista no inciso 3 do artigo anterior. Artigo 164. Permitir que pessoa, nas condições referidas nos incisos do artigo 162, tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. Infração, as mesmas previstas nos incisos do artigo 162. Penalidade, as mesmas previstas no artigo 162. Medida administrativa, a mesma prevista no inciso 3 do artigo 162. Artigo 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração gravíssima. Penalidade, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 270 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, do Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses. Artigo 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo artigo 277. Infração gravíssima. Penalidade, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.
Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 270. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses. Artigo 165-B. Conduzir veículo para o qual seja exigida a habilitação nas categorias C, D ou E, sem realizar o exame toxicológico previsto no parágrafo 2º do artigo 148-A deste Código, após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido. Infração gravíssima. Penalidade, multa 5 vezes e suspensão do direito de dirigir por 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no RENASC de resultado negativo em novo exame. Incorre na mesma penalidade o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo e não comprova a realização de exame toxicológico periódico exigido pelo parágrafo 2º do artigo 148-A deste Código, por ocasião da renovação do documento de habilitação nas categorias C, D ou E. Artigo 166. Confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança. Infração gravíssima. Penalidade, multa. Artigo 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no artigo 65. Infração grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator. Artigo 168. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste Código. Infração gravíssima. Penalidade, multa. Medida administrativa, retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. Artigo 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Infração leve. Penalidade, multa. Artigo 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Infração gravíssima. Penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Artigo 171. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos. Infração média. Penalidade, multa. Artigo 172. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Infração média. Penalidade, multa. Artigo 173. Disputar corrida. Infração gravíssima. Penalidade, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Artigo 174. Promover na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo ou deles participar como condutor sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Infração gravíssima. Penalidade, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. As penalidades são aplicáveis aos promotores e aos condutores participantes.
Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Artigo 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Infração gravíssima. Penalidade: multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Artigo 176. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. De adotar providências, podendo fazê-lo, no sentido de evitar perigo para o trânsito no local. De preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. De adotar providências para remover o veículo do local quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito. De identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. Infração gravíssima. Penalidade: multa 5 vezes e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação. Artigo 177. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Infração grave. Penalidade: multa. Artigo 178. Deixar o condutor envolvido em acidente sem vítima de adotar providências para remover o veículo do local, quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. Infração média. Penalidade: multa. Artigo 179. Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em que o veículo esteja devidamente sinalizado. Em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido, infração grave, penalidade: multa, medida administrativa, remoção do veículo. Nas demais vias, infração leve, penalidade: multa. Artigo 180. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível, infração média, penalidade: multa, medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 181. Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Infração média, penalidade: multa, medida administrativa, remoção do veículo. Afastado da guia da calçada, meio-fio, de 50 centímetros a 1 metro. Infração leve, penalidade: multa, medida administrativa, remoção do veículo. Afastado da guia da calçada, meio-fio, a mais de 1 metro. Infração grave, penalidade: multa, medida administrativa, remoção do veículo. Em desacordo com as posições estabelecidas neste Código, infração média, penalidade: multa, medida administrativa, remoção do veículo. Na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento. Infração gravíssima, penalidade: multa, medida administrativa, remoção do veículo. Junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de água ou tampas de poços de visita de galerias subterrâneas, desde que devidamente identificados, conforme especificação do CONTRAN. Infração média, penalidade: multa, medida administrativa, remoção do veículo. Nos acostamentos, salvo motivo de força maior.
Infração leve, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. No passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público. Infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Onde houver guia de calçada, meio-fio, rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos. Infração média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Impedindo a movimentação de outro veículo. Infração média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Ao lado de outro veículo em fila dupla. Infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. Infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Onde houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de embarque ou desembarque de passageiros de transporte coletivo ou na inexistência desta sinalização, no intervalo compreendido entre 10 metros antes e depois do marco do ponto. Infração média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Nos viadutos, pontes e túneis, infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Na contramão de direção, infração média, penalidade, multa. Em aclive ou declive, não estando devidamente freado e sem calço de segurança, quando se tratar de veículo com peso bruto total superior a 3.500 kg. Infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização, placa, estacionamento regulamentado. Infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização, placa, proibido estacionar. Infração média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Em locais e horários de estacionamento e parada proibidos pela sinalização, placa, proibido parar e estacionar. Infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal condição. Infração gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Nos casos previstos neste artigo, a autoridade de trânsito aplicará a penalidade preferencialmente após a remoção do veículo. No caso previsto no inciso 16, é proibido abandonar o calço de segurança na via. Artigo 182. Parar o veículo nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Infração média, penalidade, multa. Afastado da guia da calçada meio-fio de 50 centímetros a 1 metro. Infração leve, penalidade, multa. Afastado da guia da calçada meio-fio a mais de 1 metro. Infração média, penalidade, multa. Em desacordo com as posições estabelecidas neste Código. Infração leve, penalidade, multa. Na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das demais vias dotadas de acostamento. Infração grave, penalidade, multa.
no passeio ou sobre faixa destinada a pedestres nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento e marcas de canalização. Infração leve, penalidade e multa. Na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. Infração média, penalidade, multa. Nos viadutos, pontes e túneis. Infração média, penalidade, multa. Na contramão de direção. Infração média, penalidade, multa. Em local e horário proibidos especificamente pela sinalização. Placa proibido parar. Infração média, penalidade, multa. Sobre ciclovia ou ciclofaixa. Infração grave, penalidade, multa. Artigo 183. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso. Infração média, penalidade, multa. Artigo 184. Transitar com o veículo na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis, lindeiros ou conversões à direita. Infração leve, penalidade, multa. Na faixa ou pista da esquerda, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo. Infração grave, penalidade, multa. Na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo de passageiros, salvo casos de força maior e com autorização do poder público competente. Infração gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 185. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência. Nas faixas da direita, os veículos lentos e de maior porte. Infração média, penalidade, multa. Artigo 186. Transitar pela contramão de direção em vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário. Infração grave, penalidade, multa. Vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação. Infração gravíssima, penalidade, multa. Artigo 187. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente. Para todos os tipos de veículos, infração média, penalidade, multa. Artigo 188. Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. Infração média, penalidade, multa. Artigo 189. Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e as ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes. Infração gravíssima, penalidade, multa. Artigo 190. Seguir veículo em serviço de urgência, estando este com prioridade de passagem devidamente identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes. Infração grave, penalidade, multa. Artigo 191. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem.
Infração gravíssima, penalidade, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses da infração anterior. Artigo 192. Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo. Infração grave, penalidade, multa. Artigo 193. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos. Infração gravíssima, penalidade, multa 3 vezes. Artigo 194. Transitar em marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança. Infração grave, penalidade, multa. Artigo 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes. Infração grave, penalidade, multa. Artigo 196. Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação. Infração grave, penalidade, multa. Artigo 197. Deixar de deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, quando for manobrar para um desses lados. Infração média, penalidade, multa. Artigo 198. Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Infração média, penalidade, multa. Artigo 199. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda. Infração média, penalidade, multa. Artigo 200. Ultrapassar pela direita, veículo de transporte coletivo ou de escolares, parado para embarque ou desembarque de passageiros, salvo quando houver refúgio de segurança para o pedestre. Infração gravíssima, penalidade, multa. Artigo 201. Deixar de guardar a distância lateral de 1,50 m ao passar ou ultrapassar bicicleta. Infração média, penalidade, multa. Artigo 202. Ultrapassar outro veículo pelo acostamento em interseções e passagens de nível. Infração gravíssima, penalidade, multa 5 vezes. Artigo 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo nas curvas, aclives e declives sem visibilidade suficiente, nas faixas de pedestre, nas pontes, viadutos ou túneis, parado em fila junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento à livre circulação. Onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela. Infração gravíssima, penalidade, multa 5 vezes. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses da infração anterior. Artigo 204. Deixar de parar o veículo no acostamento à direita para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde não houver local apropriado para a operação de retorno. Infração grave, penalidade multa.
Artigo 205. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, préstito, desfile e formações militares, salvo com autorização da autoridade de trânsito ou de seus agentes. Infração leve, penalidade, multa. Artigo 206. Executar operação de retorno em locais proibidos pela sinalização, nas curvas, aclives, declives, pontes, viadutos e túneis, passando por cima de calçada, passeio, ilhas, ajardinamento ou canteiros de divisões de pista de rolamento, refúgios e faixas de pedestres e nas de veículos não motorizados, nas interseções entrando na contramão de direção da via transversal, com prejuízo da livre circulação ou da segurança, ainda que em locais permitidos. Infração gravíssima, penalidade, multa. Artigo 207. Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização. Infração grave, penalidade, multa. Artigo 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no artigo 44-A deste Código. Infração gravíssima, penalidade, multa. Artigo 209. Transpor sem autorização bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares. Deixar de adentrar as áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio. Infração grave, penalidade, multa. Artigo 210. Transpor sem autorização bloqueio viário policial. Infração gravíssima, penalidade, multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, remoção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Artigo 211. Ultrapassar veículos em fila, parados em razão de sinal luminoso, cancela, bloqueio viário parcial ou qualquer outro obstáculo, com exceção dos veículos não motorizados. Infração grave, penalidade, multa. Artigo 212. Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea. Infração gravíssima, penalidade, multa. Artigo 213. Deixar de parar o veículo sempre que a respectiva marcha for interceptada por agrupamento de pessoas como préstitos, passeatas, desfiles e outros. Infração gravíssima, penalidade, multa. Por agrupamento de veículos como cortejos, formações militares e outros. Infração grave, penalidade, multa. Artigo 214. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado, que se encontre na faixa a ele destinada, que não haja concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo. Portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes. Infração gravíssima, penalidade, multa. Quando houver iniciado a travessia, mesmo que não haja sinalização a ele destinada, que esteja atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo. Infração grave, penalidade, multa. Artigo 215. Deixar de dar preferência de passagem em interseção não sinalizada a veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória, a veículo que vier da direita. Nas interseções com sinalização de regulamentação de dê a preferência. Infração grave, penalidade, multa. Artigo 216. Entrar ou sair de áreas lindeiras sem estar adequadamente posicionado para ingresso na via e sem as precauções com a segurança de pedestres e de outros veículos. Infração média, penalidade, multa.
Artigo 217. Entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem dar preferência de passagem a pedestres e a outros veículos. Infração média, penalidade multa. Artigo 218. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias, quando a velocidade for superior à máxima em até 20%. Infração média, penalidade e multa. Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20%, até 50%. Infração grave, penalidade e multa. Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%, infração gravíssima, penalidade, multa 3 vezes e suspensão do direito de dirigir. Artigo 219. Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita. Infração média, penalidade, multa. Artigo 220. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito quando se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, présticos e desfiles. Infração gravíssima, penalidade e multa. Nos locais onde o trânsito esteja sendo controlado pelo agente da autoridade de trânsito, mediante sinais sonoros ou gestos, ao aproximar-se da guia da calçada, meio-fio ou acostamento, ao aproximar-se de ou passar por interseção não sinalizada, nas vias rurais cuja faixa de domínio não esteja cercada, nos trechos em curva de pequeno raio, ao aproximar-se de locais sinalizados com advertência de obras ou trabalhadores na pista, sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes, quando houver má visibilidade, quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado, a aproximação de animais na pista, em declive, infração grave, penalidade, multa. A ultrapassar ciclista. Infração gravíssima, penalidade, multa. Nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros ou onde haja intensa movimentação de pedestres. Infração gravíssima, penalidade, multa. Artigo 221. Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Infração média, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização e apreensão das placas irregulares. Incide na mesma penalidade aquele que confecciona, distribui ou coloca em veículo próprio ou de terceiros placas de identificação não autorizadas pela regulamentação. Artigo 222. Deixar de manter ligado, nas situações de atendimento de emergência, o sistema de iluminação vermelha intermitente dos veículos de polícia, de socorro de incêndio e salvamento, de fiscalização de trânsito e das ambulâncias, ainda que parados. Infração média, penalidade, multa. Artigo 223. Transitar com o farol desregulado ou com um facho de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor. Infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Artigo 224. Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública. Infração leve, penalidade, multa.
Artigo 225. Deixar de sinalizar a via de forma a prevenir os demais condutores e, à noite, não manter acesas as luzes externas ou omitir-se quanto a providências necessárias para tornar visível o local quando tiver de remover o veículo da pista de rolamento ou permanecer no acostamento. A carga for derramada sobre a via e não puder ser retirada imediatamente. Infração grave, penalidade e multa. Artigo 226. Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via. Infração média, penalidade e multa. Artigo 227. Usar buzina em situação que não há de simples toque breve como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos, prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto, entre as 22 e as 6 horas, em locais e horários proibidos pela sinalização, em desacordo com os padrões e frequências estabelecidas pelo CONTRAN. Infração leve, penalidade e multa. Artigo 228. Usar no veículo o equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Infração grave, penalidade e multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Artigo 229. Usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruído que perturbem o sossego público em desacordo com normas fixadas pelo CONTRAN. Infração média, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 230. Conduzir o veículo com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado. Transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN. Com dispositivo anti-radar, sem qualquer uma das placas de identificação, que não esteja registrado e devidamente licenciado, com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade. Infração gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo, com a cor ou característica alterada, sem ter sido submetido à inspeção de segurança veicular, quando obrigatória, sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante, com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN, com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante, com equipamento ou acessório proibido, com o equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados, com registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo viciado ou defeituoso, quando houver exigência desse aparelho, com inscrições, adesivos, legendas e símbolos de caráter publicitário afixados ou pintados no para-brisa e em toda a extensão da parte traseira do veículo, excetuadas as hipóteses previstas neste Código, com vidros total ou parcialmente cobertos por películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas, com cortinas ou persianas fechadas não autorizadas pela legislação, em mau estado de conservação, comprometendo a segurança ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído, prevista no artigo 104, sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva. Infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização.
Se importar a autorização para condução de escolares na forma estabelecida no artigo 136, infração gravíssima, penalidade multa 5 vezes, medida administrativa remoção do veículo de carga com falta de inscrição da tara e demais inscrições previstas neste Código. Com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas, infração média, penalidade multa. Em desacordo com as condições estabelecidas no artigo 67C, relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros. Infração média, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável. Se o condutor cometeu infração igual nos últimos 12 meses, será convertida automaticamente a penalidade disposta no inciso 23 em infração grave. Em se tratando de condutor estrangeiro, a liberação do veículo fica condicionada ao pagamento ou ao depósito judicial ou administrativo da multa. Artigo 231. Transitar com o veículo, danificando a via, suas instalações e equipamentos, derramando, lançando ou arrastando sobre a via, carga que esteja transportando, combustível ou lubrificante que esteja utilizando, qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente. Infração gravíssima, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN, com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização sem autorização. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN. Infração média, penalidade, multa acrescida a cada 200 kg ou fração de excesso de peso apurado, constante na seguinte tabela. Até 600 kg, R$ 5,32. De 601 a 800 quilos, R$ 10,64. De 801 a 1.000 quilos, R$ 21,28. De 1.001 a 3.000 quilos, de R$ 31,92. De 3.001 a 5.000 quilos, R$ 42,56. Acima de 5.001 quilos, R$ 53,20. Medida administrativa, retenção do veículo e transbordo da carga excedente. Em desacordo com a autorização especial expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes ou quando a mesma estiver vencida. Infração grave, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Com lotação excedente, efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente. Infração gravíssima, penalidade e multa, medida administrativa, remoção do veículo. Desligado ou desengrenado em declive, infração média, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo. Excedendo a capacidade máxima de tração, infração de média a gravíssima, a depender da relação entre o excesso de peso apurado e a capacidade máxima de tração, a ser regulamentada pelo CONTRAN. Penalidade e multa.
medida administrativa, retenção do veículo e transbordo de carga excedente. Sem prejuízo das multas previstas nos incisos 5 e 10, o veículo que transitar com excesso de peso ou excedendo a capacidade máxima de tração, não computado o percentual tolerado na forma do disposto na legislação, somente poderá continuar a viagem após descarregar o que exceder, segundo critérios estabelecidos na referida legislação complementar. Artigo 232. Conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código, infração leve, penalidade e multa, medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação do documento. Artigo 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 30 dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no artigo 123. Infração média, penalidade e multa, medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 234. Falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo, infração gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 235. Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados. Infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para transbordo. Artigo 236. Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, salvo em casos de emergência. Infração média, penalidade, multa. Artigo 237. Transitar com um veículo em desacordo com as especificações e com falta de inscrição e simbologia necessárias à sua identificação, quando exigidas pela legislação. Infração grave, penalidade e multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Artigo 238. Recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei para averiguação de sua autenticidade. Infração gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 239. Retirar do local veículo legalmente retido para regularização sem permissão da autoridade competente ou de seus agentes. Infração gravíssima. Penalidade, multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 240. Deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado. Infração grave, penalidade e multa, medida administrativa, recolhimento do certificado de registro e do certificado de licenciamento anual. Artigo 241. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. Infração leve, penalidade e multa. Artigo 242. Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação. Infração gravíssima, penalidade, multa. Artigo 243. Deixar a empresa seguradora de comunicar ao órgão executivo de trânsito competente a ocorrência de perda total do veículo e de lhe devolver as respectivas placas e documentos. Infração grave, penalidade e multa, medida administrativa, recolhimento das placas e dos documentos. Artigo 244. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo CONTRAN.
transportando passageiros sem o capacete de segurança, na forma estabelecida no inciso anterior, ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral, fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda. Transportando criança menor de 10 anos de idade ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar da própria segurança. Infração gravíssima, penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, retenção do veículo até regularização e recolhimento do documento de habilitação. Rebocando outro veículo, sem usar o guidão com ambas as mãos, salvo eventualmente para a indicação de manobras. Transportando carga incompatível com suas especificações ou em desacordo com o previsto no parágrafo 2º do artigo 139-A desta lei. Efetuando transporte remunerado de mercadorias em desacordo com o previsto no artigo 139-A desta lei ou com as normas que regem a atividade profissional dos mototaxistas. Infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, apreensão do veículo para regularização. Com a utilização de capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção, ou com viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do CONTRAN. Transportando passageiro com o capacete de segurança utilizado na forma prevista no inciso 10 do caput deste artigo. Infração média, penalidade e multa, medida administrativa, retenção do veículo até regularização. Para ciclos, aplica-se o disposto nos incisos 3, 7 e 8, além de conduzir passageiro fora da garupa ou do assento especial a ele destinado. Transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias. Transportar crianças que não tenham, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria segurança. Aplica-se aos ciclomotores o disposto na alínea B do parágrafo anterior. Infração média, penalidade, multa. A restrição imposta pelo inciso 6 do caput deste artigo não se aplica às motocicletas e motonetas que tracionem semi-reboques especialmente projetados para esse fim e devidamente homologados pelo órgão competente. Artigo 245. Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção da mercadoria ou do material. A penalidade e a medida administrativa incidirão sobre a pessoa física ou jurídica responsável. Artigo 246. Deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação à segurança de veículo e pedestres, tanto no leito da via terrestre como na calçada, ou obstaculizar a via indevidamente. Infração gravíssima. Penalidade, multa, agravada em até 5 vezes, a critério da autoridade de trânsito, conforme o risco à segurança. A penalidade será aplicada à pessoa física ou jurídica responsável pela obstrução, devendo a autoridade, com circunscrição sobre a via, providenciar a sinalização de emergência às expensas do responsável ou, se possível, promover a desobstrução. Artigo 247. Deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento em fila única os veículos de tração ou propulsão humana e os de tração animal, sempre que não houver acostamento ou faixa a eles destinados. Infração média, penalidade, multa.
Artigo 248. Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente em desacordo com o estabelecido no artigo 109. Infração grave, penalidade e multa, medida administrativa, retenção para o transbordo. Artigo 249. Deixar de manter acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. Infração média, penalidade e multa. Artigo 250. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa durante a noite, de dia em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. De dia, no caso de veículos de transporte coletivo de passageiros em circulação em faixas ou pistas a eles destinadas. De dia, no caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores. De dia, em rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, no caso de veículos desprovidos de luzes de rodagem diurna. Deixar de manter a placa traseira iluminada à noite. Infração média, penalidade e multa. Artigo 251. Utilizar as luzes do veículo ou pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência. Baixa e alta de forma intermitente, exceto nas seguintes situações. A curtos intervalos, quando for conveniente advertir a outro condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Em imobilizações ou situação de emergência, como advertência, utilizando pisca-alerta, quando a sinalização de regulamentação da via determinar o uso do pisca-alerta. Infração média, penalidade e multa. Artigo 252. Dirigir o veículo com o braço do lado de fora, transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas, com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito, usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais, com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamentos e acessórios do veículo, utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. Infração média, penalidade e multa. Realizando a cobrança de tarifa com o veículo em movimento. Infração média, penalidade e multa. A hipótese prevista no inciso 5 caracterizar-se-á como infração gravíssima no caso de o condutor estar segurando ou manuseando telefone celular. Artigo 253. Bloquear a via com veículo. Infração gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 253-A. Usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela. Infração gravíssima, penalidade, multa 20 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa, remoção do veículo. Aplica-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista no caput. Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 meses. As penalidades são aplicáveis a pessoas físicas ou jurídicas que incorram na infração, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via restabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade para a circulação na via. Artigo 254. É proibido ao pedestre permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido.
cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes ou túneis, salvo onde exista permissão, atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para esse fim. Utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares, salvo em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente. Andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea. Desobedecer a sinalização de trânsito específica. Infração leve, penalidade e multa em 50% do valor da infração de natureza leve. Artigo 255. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta ou de forma agressiva, em desacordo com o disposto no parágrafo único do artigo 59. Infração média, penalidade e multa. Medida administrativa, remoção da bicicleta, mediante recibo para o pagamento da multa.